Boa tarde, fofurezas da Pro. Tudo bem? Bom, vamos então dar continuidade à nossa aula de história, lá na página 81, ok? Então, a gente estava falando sobre os imigrantes nas aulas passadas, né? Quais eram os imigrantes que estavam chegando ao nosso Brasil. Aqueles que desembarcavam no Porto de Santos pegavam o trem com destino a São Paulo e eram encaminhados às grandes pensões chamadas de hospedarias. Hospedarias eram as pensões, tipo hotéis, ok? Local onde recebiam alimentação, remédio e documentos brasileiros. Depois, muitos partiam para as fazendas de café, onde iriam trabalhar e também morar. Lembra que a Pro falou que lá na fazenda os fazendeiros tinham as casinhas para os seus trabalhadores morarem com as suas famílias. Só que se você saísse de lá da fazenda, você tinha que sair da casa também. A casa era só para quem fosse trabalhar na fazenda, ok? Então aqui você está vendo, né, os imigrantes chegando a uma hospedaria lá em São Paulo. Já nas fazendas, eram encaminhadas para as colônias, formadas por conjunto de casas onde passavam a morar. Então, como a Pro falou, né? Então, aquelas casinhas, aquele monte de casinhas iguais chamavam-se de colônias. As cidades que mais receberam imigrantes foram São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. Os italianos chegaram ao Brasil a partir de 1870. A proximidade da língua italiana com a língua portuguesa facilitou a comunicação e adaptação desse povo. Então, a forma de falar, o sotaque italiano com a nossa língua portuguesa, ela foi muito próxima de se entender. Então, era mais fácil dos italianos, dos portugueses, se comunicarem. Então, você está vendo aqui, né, muitos imigrantes italianos se dedicaram à atividade ligada ao comércio. Então, né, muitos foram para as fazendas trabalhar, mas depois saíram e foram morar na cidade. Lá viraram sapateiros, comerciantes, cada um com a sua função escolhida. Página 82. A presença espanhola já existia no Brasil desde a colônia, mas a chegada da maioria dos imigrantes espanhóis ocorreu a partir de 1880. Aqui, esses imigrantes atuavam como sapateiros, escavadores de café, balconistas, mecânicos ou vendedores ambulantes. Entre os árabes, destacaram-se os sírios e os libaneses. Eles chegaram ao Brasil a partir de 1890 e a maioria se dedicou ao comércio. Então, você está vendo aqui, é uma loja de um imigrante árabe. Isso em São Paulo no ano de 1954. Os alemães, por sua vez, diferentemente dos outros povos, chegaram ao Brasil um pouco antes, a partir de 1824. Suas colônias formaram-se principalmente na região sul, isso porque o clima dessa região é mais frio, aproximando-se do clima europeu. No sul, a maioria dos imigrantes alemães se organizou em colônias, trabalhando como pequenos agricultores. Eles também criaram escolas alemãs para as crianças e para os jovens. Então, você está vendo aqui uma fotografia, né, de um professor, olha, e alunos em uma escola alemã localizada no Brasil. Então, era uma escola de crianças alemãs, porém, dentro do Brasil. Então, olha só como todo mundo, olha a vestimenta, olhem a vestimenta das crianças naquela época, né? Penso, aqui só mostra meninos nessa escola aqui. Tinha muito de ter escola só para meninas e uma escola só para meninos, viu? E se você ver a vestimenta, pensa vocês hoje em dia tendo que ir para a escola de calça social, ó, ou bermuda social, olha lá, paletó, sapato, não era tênis, não existia tênis, né? Era algo que não existia naquela época. Tênis, ó, sapato, todo social. Imagina vocês indo para a escola hoje vestido dessa forma aqui, né? Como ia ser
diferente, os japoneses começaram a chegar ao Brasil a partir de 1908. O primeiro grupo chegou em um navio chamado Kazoto Maru. Kasato Maru. Então, vocês estão vendo aqui um navio dos imigrantes japoneses, né? Ó, o nome do navio aqui, ó. Kasato Maru. No Brasil, muitos imigrantes japoneses dedicaram-se ao comércio, mas sem dúvida foi no campo que se destacaram como colônios. Produziram café e algodão. Aqui, ó, as principais colônias japonesas fixaram no estado de São Paulo, Pará e Paraná. Se vocês olharem, uma família de japoneses aqui em uma plantação de algodão. Então, os japoneses sempre gostaram muito e se deram muito bem em plantações. Para quem gosta, lá em São Paulo tem um bairro chamado Liberdade, né? E esse bairro aí é um bairro só de japoneses, então tem muitos comércios japoneses, tem muitos japoneses moram ali, mas você pode ir lá conhecer, visitar, comer nos restaurantes que tem lá. É muito legal para quem um dia for. O bairro ele é diferente, ele lembra muito o Japão. Então, quem puder um dia que for lá para São Paulo, né, quiser dar uma visitada na Liberdade, vai adorar, porque é muito lindo lá. Você tá andando na rua, você acha que você tá no Japão, de tão gostoso que é. Fora as lojas que vendem várias coisas japonesas, é bem gostoso. Eu, quando morei em São Paulo, eu ia muito lá na Liberdade, gosto bastante, viu? Quer saber mais? Então, nós temos aqui um videozinho, né, que apresenta o encontro dos índios com os portugueses em Pindorama, como era chamado o Brasil, né, pelo povo Guarani, vivido aqui por volta de 1500. Galerinha, então eu vou pôr para vocês rapidinho assistirem esse videozinho aqui, tá? Da palavra cantada, que apresenta aqui os portugueses chegando lá na Terra Vista, né? No nosso país, no nosso Brasil, ok? Então, vou interromper aqui e vou compartilhar com vocês a telinha aqui da internet. São 3 minutinhos, ok? De videozinho. É rapidinho. Então, vamos lá. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar no céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, cada um viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falaram tupi-tupi. Só depois vem vocês que falaram tupi português. Só depois vem vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, resumisse o nosso freio. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral no Rio do Tupi se mudou para o mar. Ver as Índias em outro lugar, deu azar.
muitas mãos não puderam tocar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, um desvio, viu a terra e disse: uau, não foi não, foi um fio, foi um planeta e algo para botar. Sem um fio, não monumental. Luís Cabral, é o Carol Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil vai ter Inha na voz, quem quiser vai ouvir, Pindorama está dentro de nós. Luís Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil, quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. E aí, galerinha? Deixa eu pôr pausa aqui, senão vai cancelar. Vamos lá, vou compartilhar aqui. E agora eu vou compartilhar com vocês a nossa tela. Então, vocês viram, né? Aí acabou sendo que um resuminho do que nós acabamos de ver tudo, né? Então, o nosso Brasil já tinha um nome dado pelos índios, chamava Pindorama, certo? Então, você viu aí um resumo gostoso de ouvir, de cantar junto com a palavra cantada, né? E quem quiser ouvir e ver, é só entrar lá no YouTube, digitar Pindorama, do grupo Palavra Cantada, que vai achar esse videozinho, ok? Página 85. Pedra, papel e tesoura. Essa aqui é uma tarefinha para você brincar e se divertir com a sua família. É uma brincadeira de origem chinesa, porém foi trazida para o Brasil pelos imigrantes japoneses. É uma brincadeira chinesa, né? Porém, quem trouxe para a gente foram os imigrantes japoneses. Em japonês, essa brincadeira chama Jankenpo, em que janke vem do jacuquém ou punho de pedra, e po vem de pom, que pode ser entendido como decisão. Então, joquem, po, punho de pedra, decidindo. Então, a gente decide. No Brasil, o jogo passou a se chamar Joquem-po, ou mesmo pedra, papel e tesoura. Tem gente que chama Joquem-po e tem gente que fala, vamos brincar de pedra, papel e tesoura? Então, como brincar? Essa brincadeira vocês sabem brincar. E vocês também sabem quem ganha e quem perde. Bom, porém eu deixo para vocês brincarem depois, certo? Pode brincar com a irmãzinha, com o irmãozinho, com a mamãe, com o papai, uma hora que tiver todo mundo de boa, sem ter o que fazer, tá bom? É o momento de se divertir. Página 86. Leia as afirmativas a seguir e assinale V, se ela for verdadeira, e F, se ela for falsa. Os primeiros povos que habitaram o Brasil mudavam sempre de lugar para conseguir alimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os povos primitivos se comunicavam por meio da pintura rupestre, da cerâmica e da escrita. Verdadeiro ou falso? Falso. Eles não sabiam escrever, lembram? Os portugueses e os africanos foram os primeiros povos a habitar o Brasil? Os primeiros povos? Falso. Os primeiros povos foram os índios. 2. Por que nos livros de histórias atuais não se afirma que os portugueses descobriram o Brasil? Lembra que a Pro falou? Os portugueses descobriram o Brasil? Quando a gente descobre, porque ninguém descobriu. É algo assim que você descobriu sozinho. Quando os portugueses chegaram aqui?
Não existia ninguém no nosso país, nas nossas terras? Ou existiam os índios que moravam nas nossas terras? Então, será que que os portugueses descobriram o Brasil? O Brasil já não era um dos índios? Então, eles não descobriram. Eles encontraram, eles chegaram ao Brasil. Não descobriram. Então, olha lá. Como podemos explicar este acontecimento? Olha lá, porque o Brasil já era habitado pelos índios. Então, os portugueses não descobriram. Os portugueses chegaram ao nosso país, ao nosso Brasil. Tá? Você pode colocar com as suas palavras. 3. Os indígenas e os portugueses tinham relações muito diferentes com a natureza. Então, vamos escrever aí. Como que os índios se relacionavam com a natureza? Índios e natureza. Olha lá. Os índios retiravam da natureza apenas o necessário para a sobrevivência. As suas crenças estavam relacionadas à força da natureza. Então, por exemplo, para eles tinha o deus da água, o deus do sol, o deus da terra, o deus do fogo. Os portugueses e a natureza. Como que eram os portugueses e a natureza? Olha lá. Os portugueses, além de retirar da natureza o que era preciso para eles sobreviverem, retiravam também vários recursos para comercializar e ter lucro, né? Como os nossos minerais, o nosso ouro, certo? E também muitas plantações também que eles também vendiam para fora. Página 87. 88 é a última. Circule os principais gêneros alimentícios que os índios cultivavam na época da chegada dos portugueses. Então, vamos lá. Qual era os alimentos que os índios plantavam aqui antes da chegada dos portugueses? Vamos lá? Então, quem falou? Milho? Está certo. Quem falou mandioca? Está certo. Quem falou batata doce? Também está certo. Quem disse feijão? Também acertou. Quem disse morango? Errou! Não, 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 não! É o único aqui alimento que os indígenas não cultivavam, tá bom? Agora os outros todos. Agora responda. Responda você, tá? É pessoal. Você já experimentou em casa um prato com um desses alimentos indígenas circulados? Se sim, registre o nome do prato que você e o que você achou dele. Ai, professora, eu já comi mandioca frita. Então, você vai escrever mandioca frita e o que você achou dele? Achei delicioso. Ai, pro, eu já comi feijão. Então, coloca lá, feijão. Achei maravilhoso. Ai, pro, eu já comi milho. Então, escreve lá, milho. É delicioso. Ai, batata doce. Ai, eu adoro batata doce. É maravilhoso. Então, você vai escrever se você já comeu, ok? Então, você vai colocar o nome do prato e o que você achou dele. Eu já comi todos. E adoro sopa de mandioca, creme de milho, batata doce assim mesmo, cozinhar, feijãozinho feito na hora. Oh, meu Deus! Página 88. Por que os colonizadores portugueses passaram a investir na escravidão africana? Lembra que a Pro falou para vocês que eles tentaram escravizar os índios, mas os índios conheciam muito bem as terras, porque eram deles as terras, né? Eles viviam aqui. Então, eles guerrearam com os portugueses, e sabiam fugir e sabiam onde se esconder também. E os africanos, os negros, quando vieram para o Brasil? Vocês acham que eles conheciam essas terras? Vocês acham que seria fácil eles voltarem para a terra deles? Sendo que viajavam-se lá dias e dias, até meses e meses, né, dentro de um navio. Vocês acham que era fácil voltar para o lugar de onde eles vieram? Vocês acham que eles conheciam as nossas terras, sabiam onde poderiam se esconder e não ser achados? Isso tudo influenciou, né, a escolha dos portugueses
na escolha da escravidão africana. Olha lá. Porque acreditavam que os africanos, por terem sido trazidos de outro país e viverem em um local desconhecido, teriam menos possibilidades de fugir. Pode colocar suas palavras. 6. Identifique por que era importante a vinda dos imigrantes para o Brasil. Então, para o governo brasileiro e para os fazendeiros de café, por que era importante os imigrantes, né? Japoneses, os alemães, os italianos, os espanhóis, por que era importante para o governo brasileiro e para a fazenda de café a vinda deles para cá? Olha lá, para substituir a mão escravizada, né? Porque depois de um tempo foi proibida a escravidão. Então, para substituir, eles pegavam os imigrantes. Por quê? Eles pagavam menos. E por que era importante a vinda dos imigrantes para os próprios imigrantes? Por quê? Olha lá. Porque era melhor o quê? Para eles melhorarem a qualidade de vida deles, pois muitos países de onde vinham estavam em guerra ou com falta de emprego e terras para cultivar. Então, eles vieram para cá procurando uma paz em um país de guerra, procurando um emprego e procurando terras. Mas terra para construir sua casinha e para plantar e vender os seus próprios alimentos. 7. Indique quais eram os trabalhos realizados pelos imigrantes no campo. Quais tipos de trabalho os imigrantes realizavam no campo? Olha lá. Eles trabalhavam nas fazendas de café, nas plantações de algodão. E nas cidades? Quais eram os trabalhos realizados pelos imigrantes nas cidades? Olha lá. Trabalhavam em fábricas, dedicavam-se ao trabalho de sapateiro, balconista, mecânico, comerciante, vendedor ambulante, entre outros. Certo? Pessoal, ficamos por aqui então na nossa aula de história. Um beijo para cada um de vocês e daqui a pouco eu vou ver a minha foforezinha da Mini lá no hospital onde ela está internada. Um beijo para cada um de vocês.